Bom dia aos senhores conselheiros, o Presidente Dr. Flávio e as restantes conselheiras e os restantes conselheiros. É um gosto sempre recebê-los na nossa comissão. Tiveram a oportunidade de assistir à votação do relatório da alteração da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu vou passar a dizer como é que vai funcionar a nossa audição. Portanto, os senhores conselheiros terão inicialmente um período de 10 minutos, poderão fazer uma exposição introdutória. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões, fazer sugestões ou considerações àquilo que entender. E, no final, a delegação do Conselho das Comunidades terá também a oportunidade de responder ou concluir a sua intervenção inicial durante 10 minutos. Então, vamos dar início e passo a palavra ao Sr. Presidente, o Dr. Flávio. Faça favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentamos as senhoras deputadas, os senhores deputados. Queremos inicialmente agradecer a presidência desta casa, porque mais uma vez cedeu o espaço para que nós pudéssemos realizar nossas reuniões durante esses dias, cá estamos. Queríamos agradecer também à presidência e a todo o conjunto que integra aqui a segunda comissão por terem encontrado tempo para nos ouvir um pouco mais. Sempre fizeram isso, então agradecemos. E dizer, senhora presidente, que neste momento o que nos traz aqui é mais especificamente termos mais informações e gostaríamos de saber, não é, do que foi efetivamente encaminhado e aprovado em relação às alterações da lei que regulamenta o nosso Conselho. Nós fizemos uma série de propostas, de considerações, fizemos-lo por escrito, estivemos reunidos já em abril passado, quando também apresentamos as nossas propostas, a nossa visão do que entendemos para alteração à lei, e acompanhamos, mas como apenas tivemos notícia da aprovação do relatório, gostaríamos também de ter alguma informação nesse sentido. E lembrando que encaminhamos nos últimos dias alguns documentos aos diversos grupos parlamentares e também ao senhor deputado e à senhora deputada unipessoal aqui nesta Assembleia, com relação à proposta que encaminhamos ao Ministério e à DGA-CCP acerca de um orçamento para o CCP em 2024, considerando que haverá eleição e o plenário de posse dos futuros mandatários deste Conselho, e também outros documentos que encaminhamos a todos por e-mail na semana passada, quando também apresentamos um relatório pormenorizado, digamos, a respeito das nossas atividades durante esses já 7 anos. Então, eu gostaria de depois, em nome do CCP, pedir que nos fossem passadas algumas informações a respeito dessas alterações, que serão votadas depois em plenário, até para que depois pudéssemos também nos manifestar a respeito. E gostaria, então, de passar ainda o tempo que me resta, ainda temos muito tempo, né? Mas ao nosso vice-presidente, ao Amadeu Batel, para que fizesse algumas considerações iniciais e, caso não utilizemos os 10 minutos iniciais, que eles pudessem depois ser repassados novamente, o que sobrasse desse tempo, para que cada conselheiro ao final pudesse também dar aqui uma palavra, tendo em vista, consideramos ser esta a nossa última reunião do atual mandato com a segunda comissão. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor conselheiro. Faça favor, senhor conselheiro. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Talvez, muito sinteticamente, e tentando talvez antecipar alguma informação que vai ser facultada sobre a orientação
da Lei 66A, há aqui umas questões que talvez seja importante situar os seus deputados no contexto em que este Conselho Permanente ou Conselho das Comunidades tem trabalhado nos últimos anos e sobretudo atendendo às nossas resoluções, sobretudo a resolução de 2019-1, é que nós temos tentado, em certa medida, valorizar o Conselho, dando legitimidade e autonomia ao Conselho. Esta legitimidade e autonomia vem no decurso de que, ao longo de algumas décadas, o Conselho tem sido, em certa medida, ostracizado, digamos, pelos órgãos da República, provavelmente dos governos, e, portanto, a nossa tentativa de legitimar e autonomizar o Conselho era de, nesta lei, em certa medida, ser concedido ao Conselho a possibilidade de ter uma autonomia através de avaliação de recursos no Orçamento de Estado para ter um gabinete de apoio e, inclusive, ter meios para poder elaborar estudos e pareceres, na medida em que nós, enquanto órgão de consulta do Governo, e repito, nós no anterior mandato do PSD, nós fomos consultados uma única vez em relação à lei e depois a lei foi alterada, desvirtuando em grande parte o nosso trabalho, e nestes 7 anos fomos consultados 2 vezes, única e exclusivamente 2 vezes, sobre a lei dos netos e sobre um formulário de candidatura a projetos. Ora, um órgão de consulta que não é consultado, portanto, é um órgão praticamente de influência nula, quer dizer, é um órgão figurante, é um simulacro institucional. E, portanto, a nossa tentativa de repor alguma normalidade em termos de relacionamento com o Governo, neste caso, foi, digamos, aquilo que norteou o nosso trabalho. E aí também a questão das consultas, as consultas obrigatórias. Porque sem consultas, um órgão sem consultas, dá continuidade a uma prática, que tem sido a prática em que os governos somente nos informam do que andam a fazer e não há qualquer tipo de contraditório, de participação da nossa parte em matérias estruturantes para as comunidades portuguesas, como a questão da língua, a questão da política de língua, educativas, as questões da cultura, incluindo o associativismo, a questão da participação cívica e política. E, portanto, há questões estruturantes que deviam ser, em certa medida, objeto de consultas ao Governo. E aqui eu iria somente terminar e alertar para o facto que nós, no nosso relatório global, nós concluímos da seguinte maneira, e para justificar, portanto, o nosso desejo, o nosso desígnio de alterar esta ordem de coisas, em que o Conselho Permanente do CCP partilha da opinião do Governo a necessidade de se implementar uma visão estratégica partilhada para a valorização das comunidades portuguesas, desde que essa visão advenha de reflexões com essas comunidades, e não como foi durante 7 anos, baseada numa visão sustentada numa cultura de relação paternalista, na subalternidade da governação das políticas dirigidas às comunidades portuguesas na diáspora e na discriminação estrutural do CCP enquanto órgão consultivo de influência nula. Ora, é isto que nós pretendemos e continuamos a pretender, que haja realmente uma relação sustentada, uma relação dialógica, e que essa relação dialógica seja dialógica e também com consultas e com um processo em que nós somos ouvidos e possamos apresentar propostas, como, por exemplo, e sermos ouvidos nesse sentido. Portanto, nós, os nossos desígnios é esse e ficaremos certamente bastante desapontados e iludidos se nós vamos continuar a entrar novamente num processo de 4, 5 ou 6 anos em que a relação entre o Governo da República e o Conselho das Comunidades continua a ser uma não relação. E, portanto, é neste sentido que nós tentamos transmitir aos seus deputados as nossas preocupações contra o futuro do CCP enquanto um órgão, de facto, que tem alguma função consultiva perante o Governo da República, não, como até agora ser um mero figurante auscultando informação unicamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Então, passo a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Prioridade do Partido Socialista. Cumprimento então os senhores conselheiros. Nós ontem já tivemos a oportunidade de estar juntos, trocar algumas impressões. Não falámos sobre o processo de discussão na especialidade da alteração à lei do CCP. O senhor Presidente referiu especificamente que esse seria um tema, sobretudo, para abordar hoje aqui nesta reunião. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, relativamente a todo este processo, nós obviamente que lamentamos que tenham sido necessários quase 4 anos após a data em que deveria ter-se realizado as eleições, mas houve circunstâncias que levaram a que isso acontecesse, houve a pandemia e depois houve a dissolução da Assembleia da República e eu julgo que isso são razões que devem ser levadas em consideração. Depois, aqui mesmo na Assembleia da República, o Partido Socialista, desde o início, que se manifestou favorável a que houvesse um processo que fosse o mais rápido possível, porque nós conhecíamos, ou sabíamos, tínhamos bem consciência da urgência que havia em que fossem realizadas as eleições, que muito legitimamente o Conselho das Comunidades também queria que assim acontecesse, o Governo também obviamente queria que acontecesse. Isto era uma situação que não agradava a ninguém e urgia que fosse resolvida. Quando foi criado o grupo de trabalho, nós desde o início dissemos que era necessário avançar o mais rapidamente possível e, se fosse necessário, que deveríamos concentrar as reuniões num dia ou em 2 dias para que todo este processo pudesse avançar. Não foi este o entendimento de todos os partidos, acharam que deveria haver um processo de consultas a entidades governamentais e outras para trazer a informação, que seriam necessárias audições, e nós desde o início que dissemos sempre que essa informação, como aliás essa informação não foi de todo relevante, porque quando começámos o processo aqui de discussão na especialidade, avançámos rapidamente, houve uma boa disponibilidade da parte de todos os grupos parlamentares, nem todos estiveram sempre presentes, mas alguns têm limitações, mas houve uma boa disponibilidade da parte dos grupos parlamentares para avançar neste processo legislativo. Portanto, esta era uma questão prévia que eu gostaria aqui de deixar aos senhores conselheiros. A segunda é que inicialmente houve vários projetos de lei que foram apresentados, do PSD, do Partido Socialista, do PAN, também do Partido Comunista e do Chega. Nós consideramos que tanto o projeto de lei do Chega como do Partido Comunista eram pouco realistas e que faziam propostas que de todo não eram atendíveis, tinham alguns aspectos que iriam criar uma situação de grande até dificuldade em termos institucionais, e consideramos que que não deveríamos aprovar aqueles projetos que foram apresentados. O resultado foi que nós tivemos aqui uma discussão dos 3 projetos de lei do PSD, do PS, do PAN, e depois o Partido Comunista voltou a apresentar as suas propostas que tinha apresentado no seu projeto de lei, e houve, na minha opinião, alguma convergência relativamente a alguns aspectos. Não houve, obviamente, relativamente a todos os aspectos, mas gostaria aqui de referir que um dos aspectos fundamentais é que o Partido Socialista procurou convergir com outros partidos, de forma a que esta lei pudesse suscitar o maior consenso possível. Uma das coisas que eu acho que é importante também aqui referirmos é que várias das propostas que foram apresentadas pelo Conselho das Comunidades tiveram acolhimento. Obviamente não tiveram todas. Temos aí discordâncias em relação a alguns aspectos, mesmo em relação a alguns outros
aspectos outras propostas de lei, outras propostas apresentadas por outros partidos, que faziam eco das propostas que foram apresentadas pelo Conselho das Comunidades, e nós não consideramos que elas fossem aceitáveis ou razoáveis, mas de qualquer maneira procuramos convergir. E convergimos em relação a um conjunto de aspectos que nos parece importante. Foi aqui referido, um deles é a da consulta obrigatória não vinculativa. Este é um aspecto que vai ao encontro das expectativas do Conselho das Comunidades, que possa haver uma consulta obrigatória não vinculativa, e eu sublinho o não vinculativo, e sublinho o não vinculativo porque, na realidade, eu não estou de todo de acordo com a ideia de que existe uma discriminação estrutural, que o Conselho das Comunidades tem uma influência nula. Eu acho que isto é tão deslocado da realidade, porque o Governo e os deputados na Assembleia da República e outras instituições... O deputado, entretanto, tem que terminar. Já ultrapassou Termino um já, minuto. Sra. Presidente. Reúnem tantas vezes com o Conselho das Comunidades, recebemos tantas propostas, e há tantas propostas que vêm do Conselho das Comunidades que foram vertidas em leis pelo Governo, pela Assembleia da República, que acho que não faz qualquer sentido que este tipo de questões possam aqui ser ditas e que não há nenhuma relação. É exatamente por não haver nenhuma relação paternalista com o Conselho das Comunidades que nós entendemos ter aqui um patamar de discussão de igual entre pessoas adultas, de instituições adultas, porque é essa a forma como as coisas, cada um no seu lugar, cada um com o seu papel, que as coisas podem efetivamente avançar e as instituições serem prestigiadas, que é isso que é importante. Eu queria, Sra. Presidente, para terminar, dizer aqui uma coisa que para nós é importante e que tem a ver com aquilo que nós consideramos necessário, a existência de uma renovação que não foi bem aceita pelo Conselho das Comunidades, mas gostaria aqui de referir uma coisa. Foram aprovadas nesta lei duas propostas do Partido Socialista, uma delas sobre a limitação dos mandatos e a outra sobre as listas paritárias. Porque é que, entre outras coisas, porque é que nós tomamos esta opção? Porque quando nós olhamos a estrutura do Conselho das Comunidades, nós vemos que, infelizmente, as mulheres não têm uma participação tão adequada quanto nós consideramos que deveriam ter. E damos, obviamente, exemplos dos atuais 65 membros que são eleitos, há 48 homens e há 17 mulheres. Mas depois nós temos, por exemplo, países como os Estados Unidos, onde não há uma única mulher. Temos países como o Brasil, que têm 11 homens e têm 2 mulheres. O Conselho Permanente é liderado por um homem, nenhuma comissão temática tem uma mulher à frente. E, portanto, nós consideramos que este é um dos aspectos que... E porque as comunidades portuguesas precisam... Vamos lá ver, a participação das mulheres nas comunidades portuguesas tem sido uma participação que tem estado, historicamente, e muitas vezes um pouco na sombra. A imigração portuguesa é uma coisa muito masculina, tem um caráter muito masculino. E consideramos que, por estas razões, era importante que nós dessemos este sinal para a renovação. Haverá outras questões, mas, obviamente, estaremos sempre disponíveis para discutir outras questões. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Malo de Abreu, do Grupo do Partido Social Democrata, também foi o coordenador do Grupo de Trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Conselho das Comunidades Portuguesas, cumprimentar cada um e agradecer a vossa presença. É sempre, do meu ponto de vista, para mim e julgo para a Comissão de Negócios Estrangeiros, poder conversar, trocar opiniões convosco. Eu queria fazer aqui 2 ou 3 premissas iniciais, se me permitem. A primeira é de que, como sabem, o Partido Socialista tem maioria na Assembleia da República e, portanto, o Partido Socialista aprova o que lhe aprouver. E é difícil, muitas vezes, convencê-lo da bondade de opiniões diversas. Mesmo que possamos utilizar argumentos, documentos, é muito difícil, depois de ideias feitas,
conseguir mudar atitudes ao Partido Socialista. Um segundo aspecto que gostaria de vos dizer também é que as reuniões do grupo de trabalho decorreram, enfim, como estavam previstas. Nós tivemos 8 reuniões, sendo as 2 últimas reuniões finais. Ouvimos o Conselho das Comunidades Portuguesas, e o Conselho das Comunidades Portuguesas é ouvido porque as suas opiniões são úteis. Quer dizer, não vale a pena ouvir o Conselho das Comunidades Portuguesas e depois jogar para o caixote do lixo todas as propostas, ou quase todas as propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas. O que foi o que aconteceu? O que foi o que aconteceu? As vossas propostas estão no sítio para onde foram atiradas, que é o caixote de lixo. O que, da nossa parte, é profundamente triste, lamentável, e aqui sim é que nós lamentamos, utilizando uma frase que foi uma palavra que foi utilizada, nós lamentamos que isso tenha acontecido. Porque, em boa verdade também, não é verdade o que aqui foi dito, de que há muita pressa, ou há agora muita pressa para as eleições do Conselho das Comunidades. O Partido Socialista está há praticamente 8 anos no poder, 8 anos no governo. E estas eleições podiam-se ter realizado há mais tempo. As eleições presidenciais foram realizadas, as eleições presidenciais, não é do Conselho das Comunidades, as presidenciais foram realizadas em período, digamos, de pandemia. Em período de pandemia. E outras eleições de forma igual. E, portanto, quem durante 8 anos não procedeu de forma célere às eleições, quem obrigou outros, que neste caso nós, a termos que nos apresentar a jogo antes deles próprios, apresentando o nosso projeto de alteração à lei para que as eleições possam decorrer, fomos nós próprios. E depois, digamos assim, o Partido Socialista veio de arrasto, porque vinha de promessa em promessa, e nós tivemos que nos antecipar. E, portanto, dentro destas dificuldades todas de que vos falo e que são do vosso conhecimento, julgo que as conclusões e que foram hoje aprovadas são do vosso conhecimento, tanto que já reuniram com o Partido Socialista e, possivelmente, eles e outros transmitiram-vos quais são as conclusões. São conclusões que nós podemos considerar de acrescentos pouquinhos neste momento do jogo. Com a história que tem o Conselho das Comunidades, com os aportes que o Conselho das Comunidades deu para esta discussão, com os aportes que tem dado ao longo do tempo para que pudesse haver uma mudança substancial na lei, as alterações que foram aprovadas, e digo, enfim, como coordenador também do grupo de trabalho, foram pouquinhas. Como sabem, da nossa parte havia aquilo que nós chamamos um eixo da roda, onde todas as propostas, à volta do qual todas as propostas giravam, que se chamava dignidade do Conselho das Comunidades Portuguesas, dignificação do Conselho das Comunidades Portuguesas, que passava por maior autonomia, por mais meios, por mais reuniões, por serem mais ouvidos, por disporem de outras regalias, por não haver limitação de mandatos, por se iniciar através do Conselho o estudo, o lançamento de outros meios de consulta, outros meios eleitorais, nomeadamente o do voto eletrónico, e temos que encontrar outros meios, porque o que se passou nas últimas eleições, não para o Conselho das Comunidades, mas para os círculos eleitorais, foi do meu ponto de vista, foi do nosso ponto de vista, uma vergonha que devia envergonhar esta Assembleia e os deputados. E preocupa-nos também a questão da equidade entre os círculos eleitorais.
neste momento, ainda, os círculos eleitorais da Europa e fora da Europa elegem... Só para advertir que já excedeu o seu tempo, mas tem a mesma tolerância que o Partido Socialista. Vou utilizar pouco da tolerância, se me permite. Peço desculpa, Sra. Presidente. Que é a questão da equidade entre os círculos. Como sabem, os círculos elegem 2 deputados cada e, apesar de seguirmos as regras normais, a Europa tem 2/3 dos eleitores e, fora da Europa, 1/3 dos eleitores. E, portanto, é preciso, digamos, que haja alguma equidade, alguma aproximação, sob pena de haver uma perna muito comprida e uma perna muito curta. E uma perna muito comprida e uma perna muito curta cria dificuldades ao andamento, como é óbvio. E por isso nós éramos a favor de fazer uma compensação maior nesta disparidade, tanto que em termos de deputados são absolutamente iguais. Nós temos, portanto, um conjunto vasto, importante, de diferenças em relação àquilo que eram as propostas do Partido Socialista e mantemos a nossa ideia, para terminar, Sra. Presidente, se me permite, mantemos a nossa ideia de que se poderia ter ido muito mais longe, porque esta era uma grande oportunidade para se ter alcançado outro objetivo, muito mais de acordo com aquilo que nos parece ser uma lei atual, uma lei contemporânea, uma lei que vem ao encontro do trajeto histórico do Conselho das Comunidades e uma lei justa, que era também o que nos interessava. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. E começar por cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes e desejar-vos a continuação de um mandato até ao final, até que finalmente teremos as eleições que tanto têm pedido, enquanto, não só por vós, mas sobretudo enquanto a voz da nossa diáspora. E, portanto, relativamente aqui ainda a esta questão da lei do CCP, vamos simplificar desta forma, é sempre muito engraçado ver como alguns veem uma realidade paralela que não existe. Porque recorde-se, finalmente estamos a terminar um processo legislativo que o Conselho pedia já há muito e bem, foi porque os partidos da oposição também foram pressionando nesse sentido e porque o PSD deu o passo em frente com uma proposta legislativa concreta. E foi isso que acionou o processo e permitiu que a Assembleia da República esteja agora a terminar esse processo. Portanto, esta é a realidade, não outra, que alguns teimam em pintar. Como também não deixa de ser curioso que ontem ou já hoje de manhã tenha lido uma notícia, portanto, que é um take da Lusa, relativamente aos trabalhos do Conselho, agora por estes dias aqui na Casa, e tenha visto umas declarações do Sr. Secretário de Estado, Paulo Cafofo, a glorificar este processo que finalmente está terminado, como se fosse até uma proposta do próprio Governo, que isto é tudo interessante. Portanto, temos a realidade que temos, que é esta que vocês conhecem e bem, depois temos a realidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenta passar aqui nestas reuniões e ainda temos agora a realidade que o próprio Governo tenta, como se fosse dono deste processo. Lá está, parece que foram eleitos ontem, que estão em posse há pouco tempo, que não é um partido que está no Governo há 8 anos, mas pronto, cada um tem a sua realidade. Outro ponto que gostaria de falar convosco, e relativamente àquilo que são as propostas que têm defendido, nomeadamente a questão dos 480 mil euros de orçamento para o Conselho, que é uma proposta que nós subscrevemos e acompanhamos, e também já vou fazer um enquadramento do porquê mais à frente, de uma forma mais macro, relativamente àquilo que é a área de soberania, negócios estrangeiros e comunidades portuguesas. Também não deixa de ser curioso que acabámos nesta reunião da Comissão, eu não participei nessa votação, mas esteve a ser votado e foi votado um projeto relativamente às eleições da Guiné-Bissau, onde Portugal fez um investimento, e de cooperação, de 550 mil euros. Portanto, até um valor superior àquele que o próprio Conselho está
a pedir para o seu funcionamento e, portanto, parece-nos que são dois valores legítimos e que devem ser. Portanto, não estamos a ver que alguém possa vir depois dizer que 480 mil euros é muito, quando até apresentaram uma proposta que fala de cooperação e bem, de valores para um país lusófono em específico. São curiosidades. Portanto, agora de forma mais macro, seja o Conselho das Comunidades, seja as questões da língua portuguesa que temos debatido e temos falado, seja a língua materna, seja a outra, e sabem que nós diferenciamos bem a forma de gerir, digamos assim, e lecionar e promover a língua nessas duas vertentes, seja as questões da rede consular, estamos a falar de questões de soberania onde exatamente o Estado tem que estar, deve estar e tem que estar bem, de forma eficaz. E isto remete para, vamos falar como se o orçamento do Estado fosse uma manta. E eu nem vou para o ponto de fazer aqui uma defesa propagandística de que se fosse a iniciativa liberal a governar, que faria a manta crescer. Nem vou para aí. Vamos gerir perante a manta que existe. Portanto, se a manta é esta, o que é que acontece? Como o Estado está presente em tanta coisa, depois é o eterno exercício de quem está no governo de turno, de ora está para os ombros, ora a seguir está para os pés, ora a seguir está para os ombros e depois não dá para tudo. E, nomeadamente, as áreas de soberania ficam sempre descalças, neste caso, descobertas. E, portanto, este é a questão que devia ser um foco para estarmos bem nestas questões, para que o CCB pudesse ter as suas condições, o seu orçamento de funcionamento, mesmo em termos daquilo que sejam recursos humanos do próprio MNE, de apoio e de funcionamento em permanência para o vosso funcionamento, seja as questões das apostas da língua portuguesa que já falámos, da rede consular e tudo isso. Um último ponto que gostaria de partilhar, deixando um agradecimento que tem a ver com a questão da reforma eleitoral e especificamente depois a questão dos círculos da migração, os círculos da diáspora, eu gosto mais de designar dessa forma. A Iniciativa Liberal tem vindo, em termos parlamentares, a fazer um trabalho de pensamento sobre isto para depois concretizarmos numa proposta legislativa. A nossa proposta de programa eleitoral defende círculos nominais com um círculo de compensação e, em termos de proposta de programa eleitoral, tinha esta lacuna de não termos uma visão, uma proposta concreta relativamente aos círculos da diáspora. E é aqui que eu quero deixar o meu agradecimento ao Conselho, porque nestas reuniões que vamos tendo, seja no âmbito da Comissão, seja depois nas reuniões que temos diretas, tem sido proveitoso o diálogo construtivo que vamos fazendo. Nós reconhecendo que precisamos de construir esse pensamento, fazendo perguntas das vossas visões. Devem ser 2 círculos, deve ser um círculo, deve ser proporcional como os círculos do território nacional, não deve ser proporcional, etc. E, portanto, é deste debate, e depois na proposta que nós viermos a apresentar nesse sentido, poderemos não estar de acordo totalmente, mas foi um processo democrático de diálogo que veio a ser possível. Nós tínhamos esta lacuna em termos de programa eleitoral, precisávamos de estar habilitados e munidos a apresentar uma proposta legislativa. Deputado, também já terminou o seu tempo, mas também tem a mesma tolerância. Este agradecimento ao Conselho, porque especificamente neste ponto, deste diálogo e deste trabalho que vamos fazendo, vai-nos possibilitar, quando chegar o momento, de apresentarmos uma proposta relativamente aos círculos da diáspora, sendo que, obviamente, envolve aumento, não é proporcional, tal como os do território nacional, e depois terá outras nuances. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E então passo a palavra ao Dr. Flávio, se for o caso. Muito obrigado, senhora presidente. Eu gostaria, então, como havia pedido no início, de passar aqui a palavra muito rapidamente aos meus colegas do Conselho, para que, de uma forma muito sucinta, cada um manifestasse sua palavra e sua visão quanto a tudo que já nos foi dito desde ontem. Então, eu começo aqui pelo Ângelo Horto. Ângelo, por favor. Faça favor, senhor conselheiro. Obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, senhores conselheiros, eu vejo realmente com muita tristeza o fato das propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas terem sido colocadas na caixa do lixo, como foi expressado aqui pelo deputado Maló. Eu acho absolutamente inapropriado que... O senhor não pode interromper. Desculpe, Sr. Deputado Paulo Pisco, que eu não dei a palavra, o senhor conselheiro está a falar e o senhor não pode interromper o senhor conselheiro. Obrigado, senhora presidente.
E, aproveitando o minuto que me resta, dizer que é lamentável que se limitem o mandato dos conselheiros. O senhor deputado não tem limitação de mandato. E quem determina quantos mandatos deve ter o conselheiro é a nossa comunidade. Eles é que vão me eleger se eu fizer um trabalho bom, ou na próxima vez não me elege se eu não o fizer. Então, isto não pode ser estabelecido por lei, a meu ver. Enfim, eu não quero me alongar, queria apenas me manifestar nesse ponto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Senhor, Conselheiro Antônio Cunha, faça favor. por favor. Muito bom dia a todos. Realmente eu, de tantos anos de conselheiro, aquilo que me envergonha mais e tristeza é de quem nos representa lá fora não é inteligente o suficiente que aquilo que pensa não o escreva. E não me chega às minhas mãos aquilo que dizem de mim quem me representa e quem tem o ordenado, somos nós que o pagamos. Metam a mão na consciência, quem trabalha ou quem não trabalha, que gratuitamente, aqui não estamos a dizer que foi tudo para o lixo, aqui não estamos a dizer que estamos a dizer muito mais. Isto é um trabalho de voluntariado. Isto é um trabalho que deixamos as nossas famílias para trás para ajudar quem quer que seja. E deixo aqui bem claro que já há aqui do Governo que me ligaram para ajudar pessoas lá no Reino Unido, que mesmo os diplomatas lá não ajudavam. Mas deixo aqui um pedido mesmo, que sejam inteligentes o suficientes, porque quando tiverem que dizer mal de alguém e usar o vocabulário que usam, que não o ponham por escrito. Muito obrigado. Obrigada, senhor conselheiro. Senhor presidente, A conselheira Maria de Lourdes, por favor. faça favor. Eu iria fazer no final. A propósito da limitação de mandatos, portanto, o projeto será votado em plenário, como sabem, será aprovado o projeto porque o Partido Socialista tem a maioria. Na limitação de mandatos não tem efeitos retroativos, o que quer dizer que aplica-se a partir do próximo mandato. Portanto, os senhores conselheiros podem estar mais 3 mandatos como conselheiros do Conselho das Comunidades. Para esclarecer, foi a pedido do senhor deputado. Posso? Mas ainda depois podem estar mais 3. Tá. Faça favor, senhora... Maria de Lourdes, por favor, desculpe, presidente. Sim, não tem efeitos retroativos. Faça favor, senhor conselheiro. Bom dia a todos, obrigada por nos receberem e também quero expressar aqui o meu desagrado e o meu descontentamento pela aprovação da nova Lei 66A, porque parece que vamos ficar pior do que aquilo que estávamos. Lamento que tenham aproveitado-se de uma maioria absoluta para levar avante as suas propostas, que para nada coincidem com as nossas. Lamento ter sido enganada durante estes 8 anos, porque quando não eram maioria deram a entender uma coisa e agora que são maioria mudaram o discurso. Lamento sinceramente, não tenho idade para isso. Mas uma coisa sim lhes posso garantir, hoje são maioria, o dia da manhã não serão. E o Conselho das Comunidades vai seguir a lutar para ter as reivindicações necessárias para as suas comunidades. Obrigada. Obrigada, senhora conselheira. Conselheira Lígia Fernandes. Faça favor. Boa tarde a todos. Bem, eu estou de acordo com o que os meus colegas aqui têm deliberado, mas queria salientar a votação da paridade de 50% a 50% com mulher, e já estou nisto perto de 20 anos. O papel da mulher
é muito diferente da do homem. Embora nós queremos dar oportunidade a todos. Mas fazer que tem que haver 50%, 50% é injusto, porque às vezes não há candidaturas e nós ficamos fora de ter pessoas a nos representar, só por causa de não ter suficientes mulheres ou ter muitos homens. E, portanto, o dar os 50%, 50% não está justo, não vai beneficiar as mulheres. As mulheres também têm que estar, digamos, inclinadas à política. E não são todas. Os homens mais depressa estão inclinados à política do que as mulheres, porque também têm se desenvolvido nessa matéria, onde as mulheres mais depressa são mães, são mulheres, são donas das suas casas, também têm as suas carreiras, profissões e têm que fazer isto tudo. Muito obrigada. Obrigada, senhora conselheira. Senhor, Conselheiro Nelson Ponta Garça. faça favor. Olá a todos, senhores deputados, muito obrigado por nos receberem, saúde a todos e agradeço o vosso trabalho. Muito rapidamente, fazia aqui só a minha análise daquilo que tenho visto das comunidades num balanço também destes 7 anos e algo que para mim é difícil de compreender. Quando as comunidades portuguesas deram de uma forma histórica uma grande vantagem ao Partido Socialista, em que tem 3-1, não é? Conseguiu 2 deputados na Europa e conseguiu depois de um que não conseguia, acho que desde 1990, não se nota agora, se calhar, e pelo menos é o que é unânime aqui do Conselho, que isso se reflita depois neste projeto de lei e que, ao longo do tempo, nós tenhamos visto as dificuldades que continuam nos consulados, a nível dos transportes aéreos, viu-se recentemente a SATA que levantou os preços a quase 2-3 mil dólares para as viagens de Boston, ou seja, põe-nos numa situação muito difícil em que, como conselheiros, em que depois de 7-8 anos, em que andamos, no meu caso, eu reivindicava mais transportes. Está aqui, Flávio, está controlado. Portanto, aquilo que nós reivindicávamos, que depois, no final, não temos nada para apresentar nesse aspecto. Tenho pena, porque acho que tinha sido uma oportunidade do Partido Socialista ter mostrado trabalho para as comunidades, porque era sempre um domínio do PSD, mas acho que as comunidades, nesse aspecto, se calhar, vão, nas próximas eleições, castigar o Partido Socialista por essas decisões, que envolvem, sobretudo, a continuidade dos problemas consulares. Eu, por exemplo, tive que desenvolver privadamente um serviço de cidadanias, porque vamos falando sempre da mesma coisa há anos, e eu pedi aqui várias vezes, por exemplo, um contato nos centrais, e a esse nível nunca conseguimos esse contato de ninguém para resolver um grande problema, que é o buraco sem fundo, que é os registros centrais, onde tudo chega de todo o mundo e nada acaba. 2 minutos exatos, Presidente. Obrigado. Conselheiro Paulo Obrigada, Martins. senhor conselheiro. Desculpe, senhora. Conselheiro Paulo Martins. Faça favor. Muito bom dia a todos, ou boa tarde. Temos de ser críticos e isto é o que nós temos feito aqui. Realmente este projeto de lei ou esta alteração à lei não foi aquilo que nós esperávamos. Nós fizemos o nosso trabalho, fomos talvez o Conselho das Comunidades que mais valorizou este Conselho dos últimos anos. Os mais velhos falam nisso. Tivemos uma boa liderança, temos um excelente grupo de trabalho que trabalhou arduamente para chegarmos a este ponto. É pena que não é preciso ouvirmos que as nossas propostas foram para o caixote do lixo, está à vista. Portanto, a nossa proposta de um gabinete de apoio aqui em Portugal, a nossa proposta para que pudéssemos ter uma estrutura e meios de trabalho melhores, uma extensão nossa aqui mais próxima, para que pudéssemos aconselhar melhor tanto o Governo como os órgãos do Governo, tudo isso foi para o esquecimento. Essa é a nossa vontade, esse foi o nosso trabalho. Este é um grupo que é apartidário. Nós, nas nossas reuniões, não limitamos completamente qualquer ideologia política, focamos nas comunidades, naquilo que é as necessidades das comunidades, e as comunidades saíram debilitadas nisto. Não é este grupo, as comunidades, porque quando chegarmos às comunidades, vamos ter que explicar o que é que se passou. E isto não perceberam. Houve grupos parlamentares que perceberam, nós fizemos o nosso trabalho, chegámos a esses grupos parlamentares, pusemos as nossas propostas, fomos ouvidos, essas propostas avançaram, mas barraram no PS. Portanto, reflitam nisto
Isto tem uma reflexão. Nós estamos a ser críticos, mas temos base para sermos críticos e, portanto, há mais coisas. A nível da paridade, a paridade existe e nos Estados Unidos, aliás, o número de mulheres que participaram nesta última eleição do CCP já é superior à anterior e se houvesse eleições de 4 em 4 anos já seria superior e não me surpreende que nas próximas eleições não hajam homens a representar o Conselho nos Estados Unidos. Porque se olharmos para as associações e o movimento associativo, é as mulheres que estão a liderar cada vez mais o movimento associativo. É pena que não tenham essa perspectiva. É pena que quando vão às organizações não tenham essa perspectiva. Portanto, nesse aspecto eu acho que sim. E quanto à limitação de mandatos, se querem diversidade, essa diversidade pode existir. Façam as eleições de 4 em 4 anos para que haja mais diversidade e que essa diversidade possa ser usada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Conselheiro. Conselheiro Pedro Rupio, por favor, Pedro. Faça favor. Eu farei um comentário mais geral, uma observação destes 15 anos de conselheiro, em vez de 8, teoricamente, em que vejo que as coisas deterioraram-se muito a nível do ensino de português no estrangeiro, a nível da rede consular, etc. Mas depois devo dizer que houve um momento, aliás, neste mandato, que foi bastante positivo, muito positivo até, com a implementação do recenseamento automático. E até nessa mesma fase, uma aparente mudança das mentalidades, da forma como a sociedade civil portuguesa, a classe política portuguesa encara as comunidades portuguesas. No entanto, parece-me que essa fase, infelizmente, passou e que hoje estamos novamente a acumular alguns retrocessos e a proposta que hoje está em cima da mesa, no meu entender, é um retrocesso. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Sr. Presidente. Finalmente, conselheira Rita Santos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputados, caros conselheiros. Eu estou aqui a falar não em nome somente da conselheira de Magão, como também presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceania, que representa também, portanto, a Austrália e a Nova Zelândia. Tivemos muito cuidado em receber as vossas propostas de todos os partidos políticos e fizemos a análise comparativa e o Conselho Permanente apresentou uma proposta, mas infelizmente e com muita tristeza, as nossas propostas não foram apresentadas. Volto a repetir o que é que os outros conselheiros falaram. Nós só pedimos apenas o gabinete de apoio com 2 técnicos. 2 técnicos, em princípio, o valor de salário não é muito elevado, o que não percebemos porque é que não foi aceito pelo Partido Socialista. E, por outro lado, a limitação de mandatos, nós não estamos a lutar para nós, porque eu já tenho 63 anos, né? Eu não vou, portanto, continuar a trabalhar por muitos anos. Estamos a pensar para os jovens que vão, portanto, participar nas eleições, poderão também ter, portanto, o mesmo número, ter mais tempo para poder contribuir para os trabalhos dos conselheiros. Não tem, relativamente às eleições dos deputados, não há limitação. Por que é que tem que pôr essa limitação para os conselheiros? Não percebemos. E, por outro lado, a determinação do número de conselheiros por círculo de eleitores passou, além de estar, na responsabilidade da Assembleia Legislativa, passou por portaria. O que se vai dizer, vai significar, vai ser uma coisa aleatória que nós também não conhecemos até agora. No entanto, gostaria de frisar que nós não temos conhecimento nenhum o que é que foi discutido na especialidade. Normalmente, quando se escuta opiniões dos conselheiros, antes da especialidade, portanto, dá-se conhecimento, mas não tivemos. E por fim, gostaria de, portanto, salientar que estamos muito descontentes com essa proposta. Obrigada. Obrigada, Sra. Conselheira. Sr. Deputado. Sr. Conselheiro, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, todos eles queriam falar e é por isso que nós... Eu vou usar da mesma tolerância que usei para o Partido Socialista, eu lhe que agradeço. Portanto, tem até 16 minutos. Tá bem, eu lhe agradeço. Bom, de toda forma, com toda serenidade, eu me dirijo não a este ou aquele grupo parlamentar, mas a todos que compõem aqui a
à segunda comissão. A verdade é que nós ficamos 1 ano e meio à espera para que houvesse alteração, de modo a preparar o futuro CCP com uma melhor estrutura, mas a verdade é que, no nosso entendimento, pelo que soubemos até agora, porque afinal também não soubemos ainda os pormenores do que foi votado e concluído, é que nos parece que pior do que não alterar é piorar o texto. E nós achamos, e esse é o nosso sentimento aqui, que houve uma piora, em que pese haver avanços em alguns temas, em outros poderíamos ter avançado mais. Eu acho que esse é o nosso sentimento. Compreendemos que é do discurso e é do processo da democracia, entendemos o resultado, esperamos que, entretanto, até o plenário, isso possa ainda ser objeto de alguma reflexão, mas o que nos causa algum espanto é que há 3 anos atrás, e alguns dos nossos colegas falaram disso, há 3 anos atrás havia, inclusive, repercutido na comunicação social que 90% do que havíamos apresentado era aceite pelo então governo, na época do nosso secretário, doutor José Luiz Carneiro. E a verdade é que muito do que nós propusemos acabou não sendo implementado, pelo menos é isso que soubemos até agora, na futura alteração à lei. Por isso que compreendemos que ficamos aqui 1 ano e meio à espera de algo que talvez nós tenhamos alguma dificuldade para explicar para as nossas comunidades quando voltarmos. Também sempre ouvi dizer que haveria um consenso alargado para que houvesse as alterações, porque assim ocorreu em outras alterações que já houve, mas, pelo que eu pude perceber, acho que não houve esse consenso alargado. E, quanto à questão agora de ônus político, futuro, etc., isso não cabe a mim analisar, eu acho que isso é uma questão que cada um é que tem que depois fazer a sua própria análise. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez à segunda comissão, que disponibilizou o tempo para nos ouvir, e dizer que continuaremos, então, a manifestar as nossas opiniões e, quem sabe, até dirigir novos documentos a todos os grupos parlamentares e até a outros atores políticos, de modo a, quem sabe, possamos ainda contribuir com alguma alteração que entendamos possa melhorar essa lei, que não é para nós, é para quem vier a ser eleito. Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados e deputadas. Muito obrigada, senhor conselheiro. E terminou assim a nossa audição. Dizer-vos que é sempre um gosto a segunda comissão receber os senhores conselheiros, porque nós temos um enorme respeito e orgulho na nossa diáspora e o caminho faz caminhando. Portanto, tudo indica que a votação será na próxima sexta-feira. Não tenho mais nada a acrescentar, porque politicamente também não vou aqui emitir a minha opinião. Muito obrigada, o resto bom dia e são sempre bem-vindos.